Então, gente, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma aula, né, sobre atualidades tributárias, toda semana trazendo um tema que repercutiu na área tributária na semana anterior, para a gente poder deixá-los aqui sempre atualizados, tá? É que a partir da semana que vem, no dia 10, a gente vai começar uma série de lives pelo perfil do BPT Educação, tá? Pelo perfil do BPT Educação, pelo YouTube, como digo, não muda nada. Quem gosta de acompanhar pelo YouTube vai continuar acompanhando no mesmo canal. Com qual objetivo? Com o objetivo de fomentar o empreendedorismo tributário, tá? Então, vamos trazer aí vários profissionais da área, vários empreendedores, e esse é um projeto meu em conjunto com o Carlos Pinto, né? Quem sabe, quem já me acompanha há mais tempo, Carlos Pinto, meu sócio no IBP Tax, né? Num dos nossas empresas do grupo aí no IBP Tax, ele é meu sócio. E a gente está querendo fomentar o empreendedorismo na área tributária, tá? Então, empreendedor para empreender no tributário, ok? Então, a gente vai começar uma série de lives sempre focada nessa temática do empreendedorismo, tá bom? Por quê, gente? Porque eu e o Carlos estamos lançando em conjunto uma mentoria focada no empreendedor. Então, em habilitar empreendedores. Quem já empreende, tá? Quem já empreende e quer melhorar, escalar aí o seu negócio, tá? O foco não é pegar pessoal muito cru, tá? Pegar o pessoal que já empreende, já tem CNPJ ativo, já tem empresa e quer melhorar os processos de prospecção, de marketing, prospecção, vendas e, claro, aumentar a sua carteira de serviços, tá? Então, esse vai ser o foco da nossa mentoria que a gente vai lançar no mês que vem, no mês de junho. Então, por isso que a gente vai começar essa série de lives aqui já no perfil do BPT Educação, tá? Fomentando o BPT Educação para pegar esse pessoal que não é tão cru, não tá tão início de carreira, ok? Nada contra com quem está no início de carreira, tá, gente? Faz parte do processo, mas no início de carreira eu vou continuar focando as estratégias para o tributarista do futuro, tá bom? Então, feitas as considerações iniciais, gente, eu quero que vocês olhem, pensem nesse tema de hoje. É um tema que interessa a muitas empresas que sejam... Olha só, para quem que interessa esse tema de hoje? Empresas, primeiro, que sejam contribuintes do ICMS. Segundo, que tenham filiais em estados diferentes. E terceiro, que façam transferências de mercadorias para estabelecimentos dessas filiais de estados distintos, tá? Por quê? Porque quem me acompanhou na nossa aula de atualidades da semana passada, eu falei sobre a decisão do STF na ADC número 49, que foi uma ação direta de constitucionalidade que foi ajuizada pelo governo do Rio Grande do Norte. E depois de anos de tramitação, o Supremo, ao julgar essa ação direta de constitucionalidade, com efeito erga omnes, né, feito para todos, entendeu que o ICMS, né, como ele já tinha entendido antes no tema 1099, ao julgar o tema 1099 em sede de um recurso extraordinário, que o ICMS não deve incidir na transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, ele olhou na ADC 49 artigos específicos da Lei Candir, tá? Que é a nossa lei complementar em matéria de ICMS, que dispõe, né, sobre as regras gerais relacionadas ao ICMS, obedecendo lá os comandos da Constituição Federal, no que tange a lei complementar, e julgou inconstitucionais 3 dispositivos da Lei Candir, que estabeleciam a incidência do ICMS, mesmo na transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizado em estado distinto, tá bom? Então, foi isso que o Supremo julgou. E aí, gente, esse foi o foco da aula da semana passada. Eu coloquei lá o que foi o tema 1099, a ADC 49, o que o Supremo julgou. E aí, vem o segundo ponto, né, que é o que a gente vai tratar hoje. E aquelas empresas, tá? Aqueles contribuintes que possuem filiais em estados distintos, tá? Remetem mercadorias, fizeram isso o tempo todo, a vida toda, vamos pensar assim, remetem mercadorias para estabelecimentos, né, para outros estabelecimentos, para as suas filiais, né, ou mercadorias entre filiais, ou seja, todas as remessas em transferência, que são as remessas para filiais, tá? Diferente das remessas de venda, né, que quando as mercadorias são remetidas para contribuintes distintos.
No caso das transferências, ok? Quando você transfere uma mercadoria de um estabelecimento para outro com destaque do ICMS nessa operação, o estabelecimento que recebe, tá, essa mercadoria que teve a incidência do ICMS nessa transferência, faz o quê? Ele acaba acumulando crédito do ICMS daquela operação. E uma vez que esse estabelecimento, tá, filial, recebeu uma mercadoria, escriturou um crédito no momento da saída daquela mercadoria para um terceiro, tá? Um terceiro, pode ser em transferência, pode ser uma venda, tanto faz. O fato é que aquele crédito acumulado, ele serve para, pelo princípio da não cumulatividade que se aplica ao ICMS, ele serve para reduzir, né? Para reduzir o montante do tributo na etapa subsequente, ok? O que acontece agora com o fato de o STF ter julgado que não mais deve incidir ICMS na transferência de mercadorias para estabelecimentos do mesmo contribuinte? A consequência é que, como não vai mais incidir, não vai mais o que ter de crédito, certo? Via de regra, tá? Pela regra normal. Então, transferindo uma mercadoria sem incidência do tributo, não tem crédito. Aqui eu não estou recebendo um crédito de ICMS para eu abater lá da minha saída, tá? Para eu reduzir do tributo da saída. Não vai mais ter, ok? Duas situações que a gente precisa analisar, tá? Em relação ao que vamos fazer a partir de agora, tá? Primeira situação, qual que vai ser o efeito prático a partir de quando que esse entendimento do Supremo vai passar a ter vigência, tá? Ainda não sabemos. Por quê? Porque é possível que o Supremo ainda venha modular os efeitos dessa decisão. O que é modular? Ele vai falar a partir de quando aquela decisão vai surtir efeitos, ok? Então, a partir de quando que essa inconstitucionalidade vai surtir efeitos? Desde sempre? Vai pegar todo o passado? Não, porque assim, desde sempre vai privilegiar alguns, certo? Algumas pessoas, algumas empresas, alguns contribuintes que forem beneficiados por essa decisão, ou seja, que não tem assim, esse acúmulo de crédito na cadeia, que realmente isso não impacta nas suas operações normais, vão ser beneficiados, porque pode ser que eles tenham sido prejudicados com a incidência do ICMS nessas operações entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Se eles foram prejudicados, e se a decisão ela afeta o passado, isso legitima que eles façam o quê? Busquem esses créditos, ok? Busquem aí recuperar os últimos 5 anos. Caso essa decisão não tenha aplicação desde sempre, tem que haver uma modulação. O Supremo Tribunal Federal tem que falar a partir de quando essa decisão vai surtir efeitos, tá? A partir de quando? Vai ser a partir do julgamento? Vai ser eventualmente a partir de um julgamento de um recurso de embargo de declaração? Enfim, a partir de que momento aquela decisão passa a ter efeito? Por quê? Porque os estados, inclusive, estão aguardando esse entendimento do Supremo para poder ajustar suas legislações internas, certo? Por quê? Porque pelo fato do ICMS ser um tributo estadual, o ICMS é um tributo estadual, ele prescinde o quê? De uma legislação estadual que possa regulamentar agora, ajustar a esse novo entendimento, a essa inconstitucionalidade da Lei Candir, ok? Então, vai ter que haver um ajuste nas legislações estaduais. Então, as leis orgânicas lá dos estados relacionadas ao ICMS vão precisar ser ajustadas, os regulamentos do ICMS vão precisar ser ajustados, ok? Tá bom, Letícia, mas e o que vai acontecer para um contribuinte que sempre fez essa operação, sempre apurou crédito nas operações em transferência, e isso sempre serviu para ele pegar esse crédito e reduzir lá da entrada, ele tem um acúmulo de crédito. O que vai acontecer agora? Então, ele tem um crédito acumulado que ele não vai mais poder utilizar quando ele for dar uma outra saída, certo? Certo. Então, quais são as possibilidades a partir daí,
ok? Quais são as possibilidades? A primeira possibilidade é que esse crédito ele seja utilizado em alguma outra operação tributada, né? Então, ao invés dele dar, ele já tem aquele crédito acumulado, porque ele já fez outras operações em transferência no momento que aquela operação em transferência gerava crédito. Então, ao invés dele fazer uma outra operação em transferência que não vai gerar crédito, ele vai fazer uma outra operação de venda para poder aproveitar aquele crédito. Essa é uma situação, ok? A outra situação é aguardar eventualmente o que o Supremo vai modular, tá? Vamos pensar, não, eu só vendo para minha filial, eu não faço outra operação, só faço venda para uma outra filial, estabelecendo meus contribuintes. Não tem jeito no meu negócio aqui, na minha operação, de eu reestruturar para fazer uma venda, né? Não, mas eu só posso fazer transferência. Então, daí a gente tem duas situações. Uma é aguardar o que o Supremo vai fazer, e a segunda, né, que é uma consequência dessa primeira, aguardar o que o Estado especificamente vai regulamentar e vai ajustar da legislação. Por quê? Porque é possível também aos estados, claro, de uma forma assim, que eles vão ter que submeter ao CONFAS. Provavelmente essa situação vai ensejar reuniões próprias no âmbito do CONFAS. Por quê? Porque para muitos contribuintes era vantajoso haver a incidência do ICMS nas operações entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Justamente esse que para eles faz sentido fazer a apuração de débito e crédito no sistema não cumulativo, tá? Então, isso vai forçar todos os estados a se reunirem, né? Essa reunião se dá no âmbito do CONFAS, para verificar possibilidades de o quê? De dar incentivos fiscais para esse tipo de contribuinte. Letícia, qual o incentivo fiscal? Por exemplo, um crédito presumido, tá? Então, tudo bem, fiz uma operação em transferência, não tive direito a crédito, um crédito presumido para saída, tá? Essa é uma situação. Outra situação é possibilitar o estorno desses créditos acumulados também. Então, os estados também podem dar uma possibilidade de se estornar, né? Se tornar para esse crédito. Quer dizer, falei errado, gente. Agora, com a decisão, os créditos acumulados, eles vão ter que ser estornados, tá? Obrigatoriamente, eles vão ter que ser estornados. Então, os estados, eles podem sim, desde que, né, isso seja feito de forma conjunta lá no âmbito do CONFAS, verificar outros mecanismos fiscais para neutralizar esse efeito desses créditos que vão ficar pendurados, tá? Então, isso são situações que vão depender muito de sentar, né, do Estado, primeiro, né, dos contribuintes reivindicarem, para os contribuintes que vão ser prejudicados com essa decisão, reivindicarem perante as secretarias da Fazenda dos respectivos estados e, dependendo do volume da pressão, né, os estados também sentarem conjuntamente no âmbito do CONFAS e verificar mecanismos fiscais para que não se prejudique nenhum contribuinte, para que os negócios continuem sendo fomentados, tá? Ah, Letícia, mas não teve situação, não tem jeito aí, não vai dar, o Supremo não vai modular de forma alguma, os estados vão simplesmente aplicar o entendimento do Supremo. O que é possível fazer? O que as empresas vão ter que analisar? Vão ter que analisar as suas respectivas estruturas de negócio, seus modelos atuais de negócio, e forçosamente vão ter que estudar possibilidades de planejamento tributário, tá? Isso vai ser aí uma consequência, estudar possibilidade de planejamento tributário. Se hoje valia a pena fazer muitas operações em transferência, de repente, a partir de agora, se para o contribuinte, né, para a empresa contribuinte, é importante ter esses créditos, porque toda a operação dela é tributada, então o que vai ter que fazer? Planejamento tributário para que passe a ser feita mais operação de venda. Então, ao invés de constituir filiais, vão constituir subsidiárias, tá? Empresas do mesmo grupo, ok? Subsidiárias controladas, provavelmente, tá? Para se fazer operação de compra e venda e não mais de transferência.
Então, diversas modalidades vão ter que ser estudadas e cálculos terão que ser feitos também para ver o que vai ficar mais vantajoso para cada um dos respectivos casos, tá? Letícia, tá, mas então vamos entender melhor. Qual foi o contribuinte que se beneficiou no fim das contas com essa decisão, tá? Qual foi o contribuinte que se beneficiou? Contribuintes que têm dentro da sua cadeia comercial, tem muitas vendas com produtos sem incidência do ICMS ou alíquota zero ou com algum tipo de isenção, tá? Por quê? Porque se dentro da cadeia ali na venda interestadual, ele vai vender lá para o consumidor final dele um produto alíquota zero ou com algum tipo de isenção ou não incidência, para ele não vai ser importante esse acúmulo de crédito, né, ao longo da cadeia. Para o exportador também, né, que fica acumulando um monte de crédito na cadeia e lá no final tem que depender dos mecanismos dos estados para devolver esses créditos, que são situações que demoram bastante, né? Inclusive, tem aqui um levantamento que foi feito, se eu não me engano, 30%, alguma coisa assim, dos contribuintes, deixa eu ver se eu acho esse dado, 30% dos contribuintes que pedem ressarcimento, olha aqui, ó, tempo médio da solicitação de ressarcimento de créditos de ICMS, tá, gente? Fonte Confederação Nacional das Indústrias, ok? Ó, 34,5% dos contribuintes conseguem esse ressarcimento de ICMS em até um ano, mas 32,9%, né, um terço, nunca consegue, simplesmente não obtém o ressarcimento. Por quê? Porque depende do estado. Tem estado que não faz o ressarcimento, tem estado que demora demais. Então, isso é uma situação bem prejudicial para o contribuinte. Então, ficar dependendo de ressarcimento de crédito não é algo interessante, né? Então, para isso, para esses que acabam tendo esses créditos que se acumulam, fazer a operação também via planejamento tributário, constituindo filiais para que não haja essa incidência aí do ICMS ao longo da cadeia produtiva, vai ser mais vantajoso, tá? Então, cada negócio vai ter uma análise peculiar, uma análise diferenciada, ok? Ficou claro para vocês isso, pessoal? Então, assim, para a gente poder deixar bem claro aqui, hoje não temos respostas prontas ainda. Nós temos contribuintes que vão sim se beneficiar com o entendimento do STF, tá? Contribuintes que vão se beneficiar e que vai fazer sentido pleitear na justiça essa restituição, essa repetição do indébito dos últimos 5 anos, caso não haja nenhuma modulação, tá? Então, por exemplo, hoje, contribuintes que quisessem fazer isso. No caso do ICMS, sempre a gente tem que fazer uma análise um pouquinho diferenciada, porque o ICMS, para você poder pedir a repetição do indébito, você precisa comprovar que você arcou com o ônus daquele tributo, certo? Se você passa esse ônus pro elo seguinte da cadeia, você não tem direito à repetição do indébito, tá? Então, precisa comprovar que você arcou com o ônus econômico ou que você foi autorizado por quem arcou com aquele ônus econômico a pedir a restituição, a pedir fazer a repetição do indébito. Ok? Ah, Letícia, isso inviabiliza? Não, porque como a gente está falando de contribuintes de estabelecimentos de mesmo contribuinte, normalmente quem arcou com esse tributo foi o próximo na cadeia, que é uma filial, tá? Do mesmo contribuinte, então é possível. Então, esses contribuintes que foram beneficiados com o entendimento do STF, que julgou inconstitucional, incidência do ICMS, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, vão ter esse direito aí de procurar essa repetição de indébito dos últimos 5 anos. Já aqueles outros contribuintes que não foram beneficiados, porque vão passar a ter créditos acumulados ao longo da cadeia que não vão poder ser aproveitados na próxima etapa, numa transferência, vão ter que estudar a sua situação e analisar aí, fazer planos de ação, tá? Então, plano A vai ter modulação de efeito. Plano B, o Estado vai regulamentar, fazendo com que esses créditos não fiquem pendurados, né? Possibilitando aí uma forma de compensação aí por esses créditos
que vão ficar pendurados, esses créditos vão ficar acumulados aí na escrituração fiscal do contribuinte. Plano C, planejamento tributário dentro, né? Ou passar a fazer vendas, então, para fazer vendas e não transferências de mercadoria. Então, cada caso vai ter uma análise distinta, ok? Ficou claro isso para vocês, pessoal? Deu para entender, tá? E aí, gente, já que estamos falando de atualidades, isso foi objeto, tá? Isso que eu tô falando hoje foi objeto de uma notícia na semana passada, no dia 30 de abril, tá? No Valor Econômico, falando justamente isso. O título, né, da notícia é: decisão do STF pode impactar créditos de ICMS, tá? Então, o Valor Econômico fez justamente esse apanhado, falando que a depender da operação e da aplicação dessa decisão do STF, por cada estado, várias empresas, né, vários contribuintes vão perder aí de imediato créditos acumulados de ICMS, o que vai impactar no caixa, né? Uma vez que você deixa de poder aproveitar esses créditos acumulados, eles passam a ser custo da operação e com certeza impactam o caixa aí das empresas, tá? E via de consequência, né, você não pode mais, na transferência de mercadorias, tá, usar esses créditos de ICMS que foram oriundos da compra, né, da compra dessas mercadorias. Então, realmente, para alguns contribuintes, vai ficar aí uma operação ruim, tá? Mas, de qualquer forma, a notícia também fala que tudo isso vai depender, primeiro, do STF modular ou não, segundo, de como que os estados vão estabelecer, vão regulamentar a situação nas suas legislações internas, tá? E terceiro, análise caso a caso aí e pensar em estratégias de planejamento tributário, tá? Então, quem quiser ver essa notícia, a gente coloca ela na íntegra no nosso retrospecto tributário, tá? Que é um compilado de notícias que a gente publica toda segunda-feira no nosso blog da Amaral e Asbeck Advogados, tá? Quem não conhece é o ayadvogados.com.br, só entrar lá no site, em blog, e daí buscar pela tag retrospecto tributário. Então, vocês vão ter toda segunda-feira a gente tem retrospecto tributário. Então, vai estar essa notícia lá junto com diversas outras notícias que foram veiculadas na semana passada, ou seja, a gente está falando hoje do dia 23 até o dia 30 de abril, ok? Se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida relacionado a esse tema, tá? Basta entrar em contato comigo, entrar em contato com a minha equipe. Forma mais fácil de vocês fazerem isso, ou entrando em contato pelo direct do Instagram, tá? Ou deixando uma mensagem no corpo aqui desse vídeo, tá? Para quem tá vendo pelo YouTube. Ou vendo pelos nossos canais oficiais aí, tanto do IBPT Educação como da Amaral e Asbeck, mandando e-mail para nós, tá? Então, a gente fica à disposição de vocês. E agora, pessoal, finalizando aqui, hoje eu consegui fazer essa live. Minha meta é sempre fazer em meia hora, né? Às vezes não dá, às vezes fica aí 1 hora. Mas agora, finalizando, gente, eu deixo aí sempre o convite para vocês seguirem, né? Seguirem as nossas redes sociais, tanto do IBPT Educação como da Amaral e Asbeck, as redes sociais do IBPT também, IBPT.oficial. Então, a gente está sempre aí divulgando temáticas que interessam a profissionais da área, interessam a empresas, tá? Empresas todas contribuintes de tributos. Então, a gente está sempre divulgando temáticas aí relevantes a empresas, a entidades ou a profissionais da área, tá? Então, fico à disposição. E agora, gente, para finalizar, e é isso, gente, nos vemos amanhã, para quem me acompanha no Tributarista do Futuro, amanhã na nossa live do Clube do Livro, Tributação 4.0, espero vocês. Para quem ainda não se inscreveu, não é assinante do YouTube, se inscreva. Excelente semana para todos. Excelente semana para todos. Aguardo vocês na segunda-feira que vem, mesmo horário, 13 horas, para a gente debater uma outra temática atual relacionada a esse nosso mundão da tributação. Tchau!